Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos para a nossa aula de História e Geografia, página 137, certo? Então, o tema é do campo para a cidade. Então, vamos acompanhar a tia Débora aí na leitura, tá? Página 137, do campo para a cidade. Qualquer coisa, dá uma olhadinha no planejamento. Há pouco mais de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo e havia poucas cidades no país. Com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, nosso país conta com várias cidades com milhares de moradores. Veja essas imagens de Manaus, capital da Amazônia, em 1920 e em 2010, né? Aí tem o Teatro da Amazônia, em 1920 e do outro lado o mesmo teatro, né? Só que em anos diferentes, em 2010, mais recente. Então vamos lá. A seguir, vamos estudar como ocorreu essa grande transformação das cidades brasileiras. Troca de ideias. Observe a imagem, né? Aí tem uma imagem que mostra pessoas, né? Como se estivesse viajando, se locomovendo para um outro lugar, com algumas malas, né? Aqui, ó, com algumas malas. Aí vamos lá no troca de ideia. O que ela mostra? O que essa imagem mostra, gente? Uma família, né, viajando a pé. Será por que essa família não viaja de carro, né? Pois provavelmente ela vai a pé porque está saindo do campo para a cidade, ok? Então vamos lá. Apresente hipótese para as razões que levaram as pessoas a viver em situação retratada na imagem, né? Que hipóteses são essas, gente? Pessoas muito pobres, né? Sem emprego, que migravam, né? Estão saindo, né? Do campo para a cidade, tá? Número 3. Você já ouviu falar em migração? Já, gente? Já ouviu falar em migração? Alguém sabe o que é migração? Então, vamos aí aprender, certo? Então, vamos lá. Migração é movimentação de entrada, né, ou saída de indivíduos ou grupos buscando por uma vida melhor, né, por uma melhoria de vida. E a gente vê muito isso na televisão, né? Pessoas, né, grupos grandes saindo de uma cidade, de um país, procurando uma moradia melhor, empregos, né? Então é migração ou emigração, né? Migração essa é entrada e emigração é saída, tá? Então vamos lá para a nossa próxima página, que já tem a nossa primeira atividade. Observe e analise o gráfico que mostre a distribuição da população rural e urbana no Brasil, em dois momentos diferentes, certo? Então, observem que aqui embaixo são os anos, ó, aqui embaixo são os anos, entendeu? Contagem dos anos. E aqui, ó, os números dos habitantes, tá? E aqui tem o amarelo é a urbana e a roxinha rural, tá? Então, vamos lá. Número 2. Agora responda as questões de acordo com o gráfico, tá? Então, essas perguntas aqui é de acordo com esse gráfico. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? 1940. Então, vamos lá, 1940. Então, é na zona, a maior grande população, então, tá no roxinho, né? Então, é na zona rural. B. E no ano de 2010? Vamos lá, 2010 é aqui. Então, vamos lá.
Então, qual é a faixa maior? É a amarela, né? Então, é a zona urbana, em 2010, na zona urbana. Número 3. Segundo os dados do gráfico, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? Então, vamos dar uma olhada lá na população. Quando que ela passou a ser maior do que a população urbana passou a ser maior do que a rural? Vamos lá, em 1970, ela passou a ser maior, tá? Que a população rural, certo? Então, vamos. Número 4. Considerando o que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderiam ter influenciado no processo de migração? Migração, mudança de um lugar para o outro dentro do próprio país. Migração, tá? Influenciado o processo de migração da população para as cidades. Então, existem vários fatores que a gente já estudou, como o desmatamento, a erosão do solo, né? A falta de trabalho, as más condições do campo, trabalho escravo. Então, tudo isso daí, ó, né, influenciaram no processo da migração, tá? O êxodo rural no Brasil. Como você observou o gráfico, até o ano de 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se a mais numerosa. Dá-se o nome de êxodo, né? Saída de pessoas em grande número. Rural, êxodo. Rural, a migração de grandes partes da população do campo para a cidade. Esse fenômeno não acontece só no Brasil, mas também várias outras partes do mundo. Então, foi o que a tia Débora falou no início. Não acontece só aqui, a gente vê reportagem, né, de várias pessoas, né, fazendo isso, se juntando, né, para uma vida melhor, sendo imigrantes, procurando algo melhor, trabalho, né, essas coisas assim. Então, tem aí a obra, né, uma imagem aí, obra segunda classe de Tarsila do Amaral, Óleo sobre tela, representa uma família de imigrantes levando sua pouca bagagem em saco em uma estação de trem, né? Uma imagem triste, né, gente? Mas aí. Causas do êxodo rural. Por que ocorreu e ainda ocorre o êxodo rural? Gente, por que, né? Ainda ocorreu e ainda ocorre ainda, né? Parece que as pessoas ainda não aprenderam, né? Trabalho escravo, essas coisas assim. A população em si não toma consciência, né? Que as coisas só vêm caindo, coisas ruins, né? Acontecendo. E a população vem sofrendo, são os governantes. Então, é muita coisa envolvida. Então, vamos lá. Tia Débora tá aqui no roxinho, tá? Só para sinalizar aqui para vocês. Ok, estou aqui, certo? O desmatamento, né? É o uso inadequado do solo provoca erosão. Tia Débora já falou que foi até uma das dicas que a tia Débora deu de resposta. O solo torna-se infértil e a família que nele trabalha não consegue mais produzir seu alimento. 2. A partir da década de 1960, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas no Brasil, o que as tornou mais barata que antes. Assim, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas e perderam seus empregos nas fazendas,
sendo obrigados a ir para as cidades. 3. No Brasil, muitas pessoas não têm registro de suas propriedades, o que gera uma grande disputa pela terra. Nessas disputas, vários pequenos agricultores e indígenas são expulsos de onde vivem e vão para outras cidades. Aí, ó, mais um problema da migração. 4. Com o crescimento das cidades, dos serviços públicos, muitas famílias migram do campo para ter acesso à escola, serviços médicos, transporte, saneamento, luz elétrica, etc. Então, tem vários fatores, né? Desmatamento, busca de escola, serviços médicos, transporte, saneamento básico, luz elétrica, né? E outros que são expulsos das suas terras, como os indígenas, né? E os pequenos agricultores, tá? Então, vamos para a próxima, segunda atividade. O que você entendeu por êxodo rural, né? Então, aí, o que você entendeu? É pessoal, né? É quando a população migra do campo para a cidade. Então, o que você entendeu? Ok? Número 2. Escreva com suas próprias palavras uma das causas do êxodo rural. Acabamos de ler. O desmatamento, o uso inadequado do solo que provoca erosão, né? Muitas famílias buscam nas cidades os serviços públicos. Então, esses são, né, exemplos aí, tá? Para vocês, qualquer coisa, voltem no livro, lá na leitura anterior. Consequências do êxodo rural. Né? Agora vamos para as consequências. Com o êxodo rural, muitas famílias de migrantes puderam melhorar suas condições de vida, conseguiram trabalho na cidade, passaram a ganhar mais e a ter acesso a serviços públicos, principalmente em escolas para seus filhos. Os migrantes de todas as regiões do país também levaram para as cidades suas culturas, suas música, sua religiosidade e a sua culinária, entre outros saberes e costumes. Então, tem aí, né, um show de forró, a imagem, no centro de Luiz Gonzaga, de tradições nordestinas, no bairro São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então, quem já foi na Feira dos Paraíba, a tal famosa Feira dos Paraíba, né? Eu já fui. Amo ir lá comer baião de dois. Então, aí tem, né, que tem a cultura, né, ali, músicas, religiosidade e culinárias, e outros saberes e costumes naquele local. Página 141. Talvez por isso observa-se na população urbana uma certa nostalgia, isto é, certa saudade da vida e da cultura do campo. Tanto que as músicas sertanejas, as festas do peão, os hotéis fazenda e a comida caipira têm muitos fãs entre moradores da cidade. Mas o êxodo rural, rápido e desordenado, também provoca problemas nas cidades. Ou seja, também tem consequência. Gente, grife aí de vermelho essa palavra consequência. Cadê? Vermelho, tá? De vermelho aqui, ó, tem consequência. Essa palavrinha aqui. Cadê o negócio que eu quero? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Essa palavra aí, ó. Consequência. Porque é resposta lá da página 143, a número 3. É para pintar essa palavrinha aí, ó. Consequências da
consequência. Só essa palavrinha aí, tá bom? Ai, pegou outra. Isso. Então, vamos lá. Consequências negativas. E em seguida, você conhecerá alguma delas. Aí vai falar agora do desemprego e subemprego. O que é subemprego, gente? Emprego mal remunerado e sem garantias legais, contribuição precária, férias remuneradas, pagamentos de hora extras, 10º salário e etc. Então, aí tá o significado de subemprego, tá? Os trabalhadores rurais são mais, tô aqui, tô aqui, tá? Os trabalhadores rurais são mais qualificados para o trabalho no campo. Os pais ensinam os filhos a cuidar dos rebanhos, a arar o solo, plantar, colher e armazenar os alimentos. Porém, esse tipo de conhecimento nem sempre é útil na cidade. O trabalho urbano, no comércio, nas fábricas, nas universidades, nos bancos, requer outro conhecimento, principalmente os que são adquiridos nas escolas. Assim, sem preparo escolar para o trabalho urbano, muitos migrantes ficam desempregados ou só conseguem subempregos, né? Empregos mal remunerados, sem garantias legais, ok? Então, vamos lá. Então, temos aí, né, duas imagens. O homem subempregado vende camisetas na praia. E do outro lado, fila de pessoas em busca de emprego, que são os desempregados, né? Então, vamos aqui, Favelização. Prestem atenção aí que também vamos grifar, tá, gente? Mas aí agora vai ser com cor azul. Vou dar a sinalização aí. Outras consequências negativas do êxodo rural é o crescimento do número de favelas, que já passaram a fazer parte da paisagem de muitas cidades brasileiras. A partir daí, tá, gente? Isso, vamos grifar de azul, porque é a resposta da número 3 da página 143. Então, a tia Débora já tá dando a dica. Vai pegar aqui isso, até público, tá, gente? Isso acontece porque não há moradias para todos. As que são disponíveis são raras, principalmente as que estão situadas em bairros com bons serviços públicos. Então, vai começar em isso, vai terminar até serviços públicos. Vocês vão pintar de giz ou lápis de cor azul, que é a resposta da número 3 que a tia Débora está dando a dica aí, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Já está quase acabando. As alternativas para os migrantes desempregados ou subempregados é morar em bairros distantes, sem água encanada, redes de esgoto, transporte público, escolas, postos de saúde e segurança. Além disso, com poucos recursos, eles constroem habitações sem nenhum conforto e segurança, feitas de tábuas, papelão ou apenas tijolos transparentes. Tijolos aparentes à margem de córregos, que são áreas sujeitas a enchentes, ou nas encostas dos morros, que podem desmoronar em época de chuva. Então, pode desabar, né? Cair. Então, aí a gente tem a imagem aí de favelas, né? Em morro, e a outra construída na beira de um córrego. Marginalização. Marginalização significa estar à margem, no centro da cidade, da sociedade, das oportunidades que a vida urbana pode oferecer. Com baixa renda, morando em favelas e sem acesso aos serviços públicos,
Parte da população que migra em busca de uma vida melhor na cidade acaba por, por maior em piores condições do que quando vivia no campo. Ou seja, muitas vezes essas pessoas vivem marginalizadas socialmente, sem poder aproveitar as boas coisas que a cidade tem a oferecer a seus moradores. Então, muitas vezes a pessoa sai do campo, achando que vai achar maravilhas na cidade. E aí a gente encontra o desemprego, né? Acabam morando, né, debaixo da ponte. A gente vê muito isso, né? Porque não tem, vem com uma esperança e às vezes quando chega na realidade em si, não é aquilo tudo que esperava. Então vamos lá para a nossa terceira, né, e última atividade de hoje. Página 143. Lembrando que a Débora já deu dica da resposta número 3, tá? Que é para pintar uma de azul e a outra de vermelho lá no texto. Então vamos lá. Observe as ilustrações. Então, temos aí duas imagens: um homem no campo e um homem na cidade. Considerando o que você estudou no tópico O Êxodo Rural no Brasil, responda as questões. Então, letra A. Quem são os personagens das ilustrações? Então, né, gente, está bem fácil aí. São 2 trabalhadores nas imagens. B. Você sabe que a passagem de um quadrinho ao outro revela também a passagem do tempo? Com base nisso, responda o que há de semelhante entre os 2 quadrinhos. Primeiro você vai responder o que há de semelhante nesses 2 quadros. E depois ele pede o que é diferente dos 2, né? Semelhante são 2 homens, né, que estão trabalhando, abaixados, não está semelhante. Diferente, um trabalha no campo, colhendo o que plantou, e o outro trabalha, né, recolhendo lixo nas ruas. Então, aí vocês vão analisar essa imagem aí, tá bom? Vai dizer primeiro o que é de semelhante entre os 2 homens e depois o que é diferente entre eles 2, devido ao serviço, ok? C. De acordo com a análise que você fez, reflita e responda que problema estas ilustrações revelam, né? Então, a gente vê alguns problemas aí, né? Muitos imigrantes encontram nas cidades ou o quê? Subemprego, né? Aquele emprego mal remunerado e o desemprego, né? E a degradação humana, né? Então, vamos lá. Número 2. Assinale a alternativa correta. Muitos migrantes rurais, quando chegam à cidade, não encontram emprego. Por quê? Então, por que muitos não encontram emprego logo assim que chegam na cidade? Vocês vão marcar um X. Será que não são qualificados para o trabalho urbano? Não quiseram ir à escola quando criança? Não querem procurar emprego na cidade? Então, eu acho que, né? Vê aí, não são qualificados para o trabalho urbano? Então, vocês vão analisar entre o primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Marcar um X. E a número 3, volte ao tópico favelização e pinte de azul e pinte de vermelho, que a tia Débora já deu a dica e pintou. Gente, o para casa, depois vocês façam, né, com tranquilidade, tá bom? Beijo, bom final de semana!